Definitivamente, a atenção está no ar. É até um pouco clichê dizer isso, mas de uma certa forma até que é verdade. Não dá para excluir a possibilidade de daqui a uns 50 anos, muitos de nós estarmos narrando esse momento para os nossos netos, e daqui a uns 80 talvez, poderemos encontrar em livros didáticos relatos para a atual situação que estamos vivenciando. Mas acredito que exista uma pluralidade de significados nesse contexto de quarentena e pandemia. Um deles está intimamente relacionado ao que a ciência representa, ou pelo menos ao que ela deveria representar. É muito fácil para as pessoas se condicionarem à paranoia, dadas as circunstâncias atuais, mas estamos falando de um problema sociocientífico, ou seja, elementos que têm relação com a ciência e são capazes de criar algum tipo de eco social. E isso muda todo o panorama desse caso. Em 1945, nós tivemos as bombas atômicas, obliterando Hiroshima e Nagasaki. Nos dias de hoje, temos a nossa emissão de gases estufas e CF6, obliterando a camada de ozônio, intensificando o efeito estufa do planeta e, como resultado, aumentando a temperatura dele. Essa relação é mais complexa de definir do que parece, mas basicamente, podemos entendê-la como uma espécie de causa e efeito. As bombas geraram um genocídio em massa, a queima de combustíveis fósseis gera aumento do nível do mar e degradação ambiental generalizada. O movimento antivacina prejudica a vida de recém-nascidos e dá margem para que doenças ausentes há bastante tempo reapareçam. E nisso pode surgir a pergunta: e o coronavírus? Basicamente, o novo coronavírus é um exemplo adequado para explicar esse assunto, porque é recente, as pessoas estão vivenciando e temos muitas situações nessas narrativas contemporâneas que o definem como capaz de ilustrar uma coisa atual e difícil de pôr em palavras, sem antes refletir bem a respeito: a natureza da ciência. Se considerarmos nesse contexto a Covid-19 como sendo a causa, ou seja, um gerador de reações as quais vêm posteriormente a ela, é possível dizer que o principal efeito desencadeado é talvez uma maior valorização da ciência. Valorização que se manifesta ou como esperança ou como desespero, uma vez que ao mesmo tempo que muitos aplaudem o uso da medicina moderna para o tratamento dos infectados e falam do desenvolvimento de uma vacina, os estoques de cloroquina se viram ameaçados por conta da repercussão histérica de que o medicamento havia apresentado bons resultados em testes para o combate do vírus, dificultando o acesso de quem realmente necessitava dele. Essa série de informações está ligada a uma teia que os conecta, uma teia sócio-científica, que por sua vez na literatura científica é comumente descrita como aspectos exteriores da natureza da ciência. Exteriores, pois não envolvem diretamente o fazer científico, metodologia, análise de dados, formação de hipóteses, produção científica em geral. Acabou por se criar na sociedade uma imagem bem estigmatizada dessa produção de conhecimento, devido a como as pessoas enxergam a ciência e o seu desenvolvimento. Muito disso veio por conta de uma visão progressista que pregava a ciência como uma ferramenta de avanço social, a qual seria, moralmente, sempre utilizada em prol do progresso, ganhando um caráter capaz de transcender o bem e o mal. Definitivamente, aquilo que é objeto de estudo científico está livre desses conceitos binários. Afinal, a moralidade é uma invenção abstrata da raça humana, não existindo de maneira primordial na natureza. Contudo, depois que evoluímos tanto a ponto de sermos capazes de entender e domar essas leis naturais, a forma como elas são aplicadas não se enquadra necessariamente nesse caso de neutralidade. E quando digo essas palavras, não é com a intenção de cair nos mesmos velhos conceitos maniqueístas que estava citando antes, mas sim instituir um espectro onde toda a nossa espécie está oscilando, que tem em um de seus polos a ideia pura de bem e no outro a ideia pura de mal, e onde alcançar uma dessas duas posições é no mínimo utópico. E toda essa questão segue como sendo algo puramente filosófico, puramente moral, puramente ético, com esses influenciadores podendo ser política, economia, religião, cultura, entre outras coisas. A ciência como a moral dá origem a muitos mitos que são bem difundidos na cultura popular, além de ser talvez a porta de entrada para tentar entender muito do que está envolvido com a natureza da ciência. Por exemplo, nós temos a visão do cientista louco, que se instituiu e consolidou na cultura pop, possivelmente tendo surgido com o Monstro de Frankenstein, filme de 1964 baseado no livro de Mary Shelley. Temos também a figura do gênio ganhando espaço e atenção, com a confirmação da teoria da relatividade em 1929
e Einstein sendo consagrado como celebridade mundial, além de referência quando se procura um modelo para se encaixar no arquétipo do cientista. A hibridização dessas duas visões é a genitora de muitas figuras icônicas, caricaturadas e levemente incoerentes, produzidas por Hollywood e pela indústria do entretenimento de forma geral. Isso meio que desumaniza o profissional. Na verdade, dá um caráter irreal, já que quando falamos de cientista, estamos falando de um misto de divindade dotada de intelecto superior e inalcançável, com um insano, problemático e atormentado pelos próprios talentos e sem esperança de recuperação. Uma persona capaz de ter uma visão puramente racional, que chega a conclusões pontuais e inquestionáveis que outros são incapazes de ter. Isso tudo está enquadrado no que eu gosto de chamar de mito da genialidade. E o que está por trás dessa fachada é apenas uma pessoa recheada com um repertório singular e crenças pessoais, os quais influenciam diretamente no seu trabalho, pois não há conhecimento livre de crença, uma vez que, para consolidar a informação, uma série de dados precisa ser interpretada. E mesmo assim, isso quase sempre só traz mais dúvidas do que certeza, pois nenhuma dessas conclusões está livre de questionamento. Eu não estou criticando diretamente as obras que representam o pesquisador dessa maneira. Eu entendo que existe uma licença poética por trás delas, e a minha crítica, na verdade, se estabelece em cima da forma como nós traduzimos a influência desses personagens na realidade, por meio de opiniões e visões pré-existentes. Todo esse caldeirão de argumentos quebra um monte de percepções errôneas que a gente acaba tendo sobre o assunto, em uma espécie de efeito dominó. Citando o próximo exemplo, o método científico universal, ou como é popularmente conhecido, só o método científico, no qual a ciência é imaginada apenas como uma unidade, com um caráter quase canônico, e não como um escopo que abrange diversos núcleos específicos de saber. Se você reparar nos filmes da Marvel, o Tony Stark é frequentemente descrito como cientista de todas as ciências, e isso ilustra bem o que eu estou querendo dizer. Ele tem conhecimento de engenharia suficiente para construir uma armadura altamente equipada, feita de sucata, ao mesmo tempo que manja de biotecnologia para criar uma armadura que atende a um chamado mental e se acopla no seu corpo, sem falar das inteligências artificiais que ele programou. E ele é sempre retratado fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Bom, não existe método científico universal. Não existe uma forma pré-estabelecida de fazer ciência. Temos diferentes ramos de conhecimento, cada um com uma série de especificidades, com uma forma própria para análise de dados, uma relação mais distinta e complexa para experimentação e teoria, que não se resume apenas ao empirismo, e, entre outras coisas, uma metodologia própria. A forma como virologistas estão estudando a Covid-19 e desenvolvendo uma possível vacina não é a mesma forma que um astrofísico observa as estrelas e estuda os buracos negros. Mesmo que exista semelhança estrutural entre aspectos de determinados métodos, o processo não são exatos e os conhecimentos produzidos são diferentes. Essa produção de conhecimento é totalmente dependente de meios externos, em outras palavras, de financiamento. Como já tinha falado antes, o social influencia o científico. Definitivamente, tratar a ciência como um objeto que está envolto em uma cúpula de vidro é algo totalmente prejudicial para o desenvolvimento da mesma. É necessário investir em pesquisas a longo prazo para que o conhecimento científico atue como um pilar de suporte social em tempos de crise como esse. Afinal, ele não é construído como qualquer outro produto industrial que segue uma linha de montagem e, em um tempo pré-determinado, fica pronto. Por isso, políticas de incentivo à pesquisa e outras ações de cunho científico são essenciais para o bom funcionamento da sociedade. Vetá-los é a mesma coisa que ser um personagem desarmado em um filme de terror dos anos 80 que está fugindo de um serial killer. E muito por conta disso que talvez demore um pouco para uma vacina contra o coronavírus aparecer. As pessoas estão falando de 1 ano a 1 ano e meio. E isso tudo se deve ao fato de que 70% do tempo de produção de uma vacina é dedicada ao controle de qualidade do produto e teste de eficiência da mesma com relação à imunidade humana. Dentro desse ramo industrial, que é o mercado de imunobiológicos, a base de competitividade é definida pelo desenvolvimento tecnológico, tendo, por exemplo, a aplicação de biotecnologia para a produção de imunizantes, por alguns desenvolvedores. Em outras palavras, isso quer dizer que é uma área totalmente dependente de investimento, pois a pesquisa, o desenvolvimento e a produção são traduzidos em custos muito elevados. E no Brasil, a gente tem alguns desenvolvedores de vacinas,
alguns polos, como por exemplo a Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro e o Instituto Butantan em São Paulo. E muitos destes locais são responsáveis por 75% das vacinas que são distribuídas pelo serviço público. Então, sem o dinheiro, a máquina não funciona. E quando situações como a que estamos vivenciando agora acabam emergindo, ficamos totalmente à deriva. Além de tudo isso que eu disse até agora, o questionamento duvidoso sem embasamento concreto e a descredibilização do conhecimento científico também é uma forma de agravar toda essa situação. De uns tempos para cá, isso vem se tornando comum, com movimentos que envolvem desde terraplanismo, antivacinas, até pessoas que afirmam que Newton era um charlatão. Essa situação só se tornou tão evidente agora, mas isso não quer dizer que ela não existia antes. Em 2003, Carlos Fidelis Ponte, que é um pesquisador do Observatório História e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, publicou um artigo falando da evolução de políticas de imunização nacional. Em um trecho específico da sua escrita, ele diz o seguinte: na verdade, nunca se escreveu tanto sobre vacinas como nos últimos anos. Vemos proliferar publicações, encontros e programas científicos, tendo como eixo o desenvolvimento e a utilização de imunizantes. Contribuem para esse processo previsões bastante pessimistas de segmentos da epidemiologia, que antevêm, por exemplo, que o mundo será, em um futuro não muito distante, assolado por uma pandemia de influenza, que ceifará milhares de vidas e arruinará a economia de muitos países. Verdadeiras ou falsas, tais previsões passarão a povoar o imaginário dos setores de opinião pública. Ele escreveu essas palavras em 2003. É muito fácil a gente ser induzido a interpretar isso quase como uma profecia de punição divina que se concretizou como uma das pragas que Deus enviou para o Egito para castigar a insubordinação de Faraó na história do Êxodo da Bíblia. Mas, na verdade, essa afirmação foi formulada em cima de dados extremamente concretos a respeito da dinâmica de contágio de uma doença viral, envolvendo desde o micro-organismo mais provável para realizar tal efeito. Como Ponte mencionou, a influenza, que é um tipo de vírus causador de gripe, o qual tem algumas variações, até o vetor de transmissão mais eficiente, que no caso somos nós mesmos. Quando restringimos, tiramos a confiabilidade e não incentivamos a difusão de estudos apurados a respeito de coisas que acontecem na natureza, deixamos de entender como o nosso mundo funciona e damos espaço para o cultivo de pseudociências e argumentos falaciosos na sociedade. Tipo falar que o coronavírus é uma medida de controle populacional do governo chinês. Muitos deles atuam da mesma forma que a Liga das Sombras na trilogia do Batman, do Christopher Nolan, de um jeito que o Ben descreve muito bem pra gente. Teatralidade e ilusão. Agentes poderosos para os não iniciados. Mas nós somos iniciados. Não somos Bruce. O trecho desse artigo também me lembra uma passagem do livro Dragões do Éden, do Carl Sagan. É um trecho bem específico que está situado logo lá no final, e esse inclusive é um livro excelente para quem quer ter uma introdução ao pensamento científico e quer se aprofundar nesses temas. E o trecho é basicamente o seguinte: ainda que o avanço e não a regressão do conhecimento e da inteligência pareça tão claramente a única saída para as dificuldades atuais e a única abertura a um futuro expressivo para a humanidade, ou quem sabe até um ponto viável, nem sempre esse ponto de vista é adotado na prática. Os governos frequentemente perdem a perspectiva da diferença entre benefícios a curto e a longo prazo. Bom, praticamente tudo que eu falei até agora, todos esses assuntos que eu mencionei, como moralidade na ciência, política associada à produção científica, os métodos dessa produção e até mesmo a figura do cientista de uma forma mais ampla, são aspectos que constituem a principal coisa que eu quero tratar, a natureza da ciência. É muito difícil dar uma definição pontual para ela, que agrade todo mundo que está inserido nesse âmbito. Mas, basicamente, a mesma consiste no arcabouço de conhecimentos epistemológicos, filosóficos, históricos e culturais que acabam por orbitar os ramos da ciência. Falar disso é permitir o posicionamento crítico das pessoas frente às temáticas científicas, porque ela funciona como uma ferramenta para explorar as dimensões epistemológicas, como eu já havia mencionado, e também metacientíficas, de fenômenos que são, por consequência, expressados por uma hipótese, uma teoria, ou seja, é tentar entender como o conhecimento foi construído,
o que levou os pesquisadores a chegarem a uma determinada conclusão, como a teoria que se construiu dentro de uma experimentação, entre outras coisas. Bom, o que eu estou querendo basicamente dizer com isso é que o que será que o Newton estava pensando quando a maçã caiu na cabeça dele? E o que ele pensou depois que caiu? E o momento é oportuno para botar esse tipo de coisa na pauta de debate, porque todo mundo está observando de perto e vivenciando vários desses pontos que eu mencionei. Fazer um exercício reflexivo a respeito do momento atual é, na minha opinião, uma oportunidade rara e única para um momento de introspecção nossa, como espécie. Talvez daqui a uns 80 anos, quando os livros escolares forem abertos, as páginas descrevam a Covid-19 apenas como mais um exemplo de vírus que ceifou a vida de muita gente, como é o que aconteceu com a gripe espanhola, por exemplo. Mas todo mundo que está vivo e consciente em 2020, provavelmente, quando olhar para o passado, vai lembrar dessa época de um jeito bem diferente. Bom, pelo menos vai ser esse o meu caso. Fala pessoal, estou passando aqui só para dar alguns recados. Bom, o primeiro deles é que no momento que eu gravei esse vídeo, o Mandetta ainda não tinha sido demitido, né? Então eu acho interessante a gente refletir sobre o que eu falei nesse vídeo, junto com esse fato aí. E também eu vou deixar linkado aí na descrição todos os artigos que eu usei para embasar esse vídeo. E basicamente é isso, não tem mais nada a falar. Valeu, até mais.